vai chamar o último grupo a ser apresentado, que é composto pelo estudante Antônio Gabriel de Souza Vigel e Michael Pereira Batista da Silva. Eles vão falar sobre a automatização de um cortador de grama e foram orientados também pelo professor deles. Bom, boa noite, me chamo Mikael. Boa noite, meu nome é Antônio Gabriel. Nós somos alunos do TEMEI, do curso de Técnica Eletrônica. Nosso projeto é meio que uma continuação do projeto David, que seria automatizar isso. A gente vai começar falando um pouco sobre o estágio. Eu estagiei na empresa Everest. A empresa Everest ela existe desde 99, é uma empresa focada em produção de placas eletrônicas. Ela trabalha desde o recebimento dos componentes até a embalagem. A Everest não tem um produto próprio, então é uma empresa terceirizada de outras empresas como a TIS, a TIS, a Global, entre outras. Eu atuei principalmente na parte dos acabamentos, que era armar a solda de etapa ruim, cortar lead, tirar as fitas para proteção da placa. E na complementação, que é adicionar componentes que na máquina de solda não passa, e também adesivo para ajudar o pessoal conforme a demanda. Eu estagiei na empresa GC, Grupo São Carlos, que é uma empresa de climatização. Eu fui auxiliar, eu atuei como auxiliar ainda. O que eu faço, como nós trabalhamos em duplas, eu tenho trabalho de auxiliar no mecânico. E nesse serviço eu vi diversas coisas dentro da área de elétrica, eletrônica e também mecânica. Mas, particularmente, do que eu mais tirei experiência foi de algumas poucas coisas que eu fiz independentemente, como conserto de placas eletrônicas, alguns consertos de motores, cabos, testes e coisas assim no geral. Entre a elétrica e também a eletrônica. Vou dar uma introdução do que é o nosso trabalho. O nosso trabalho, como disse, era uma continuação do trabalho do Deixo. O nosso trabalho consiste em automatização, cortador de grama, utilizando uma rede neural como principal ferramenta. A rede neural vai para um aplicativo criado pelo Android Studio, que vai se conectar via Wi-Fi com o USB2, que por sua vez vai se conectar ao Arduino, que vai controlar os motores e a lâmpada do carrinho. Esse projeto foi feito visando principalmente a segurança e o conforto dos usuários. Bem, o nosso principal objetivo foi foi fazer com que a rede neural automatizasse o processo do cortador de grama cortar grama. Porém, teve alguns problemas na implementação dele antes de aparecer os problemas que eles têm agora, que foi o problema do consumo. Acabou sendo muito alto e acabou dificultando a utilização da nossa parte do nosso circuito. Então, não funcionava direito, o Wi-Fi não conectava, além também de alguns novos contatos na placa. Então, a implementação no carro, no projeto final, não acabou sendo perfeita. Os nossos objetivos específicos foram usar a rede neural para detectar grama. Com isso, emitir o sinal para o ESP e o ESP fazer com que os motores se controlassem o carro de forma que ele procurasse a grama e fosse em direção a ela e cortasse a mesma. Também controlando o motor brushless, ou no nosso caso aqui um coderzinho, que é para simbolizar o motor brushless. As justificativas foram segurança e conforto. Embora o trabalho do David já ofereça um conforto, o nosso veio para implementar ainda mais na qualidade de vida, porque a pessoa pode deixar o robô cortando o gramado e enquanto ele funciona, o usuário tem mais tempo livre, mais tempo livre para fazer outras tarefas. E no quesito de segurança, todo tipo de máquina de corte tem seus riscos e suas dificuldades de se utilizar. Né? No caso do cortador de grama, seja ele elétrico ou a combustão, com a gasolina, ele vem os problemas dos particulados que saem dele, né? Pedra, grama, todo tipo de coisa que voa. Se a pessoa não usa o EPI adequado e também não tem um certo conhecimento, fica difícil da pessoa utilizar esse tipo de máquina. Vou falar um pouco sobre o ensino teórico, que são as tecnologias que a gente utilizou para construir o processo de automação. Aqui tem uma lista completa, a gente vai explicar em detalhes cada um agora. Eu vou começar falando um pouco sobre a rede neural. Para explicar a rede neural, eu tenho uma analogia que fica mais fácil de entender, que é o funcionamento do olho e do cérebro humano. O nosso olho, ele capta uma imagem, envia para o nosso cérebro, que processa e cria uma informação e manda um comando para o nosso corpo.
A regional funciona de forma parecida. Ela tem 3 camadas. A camada de entrada é quando a informação vai entrar. Aqui no nosso caso, nas imagens, que é se for de grama ou não. As camadas ocultas é onde ocorre o processo, onde ocorre o bruto. É onde compara as comparações, os pesos, tudo. Quanto mais essas camadas ocultas tiverem, melhor a decisão de uma regional vai ser. Quanto mais, ela fica treinada também. E por fim tem a camada de saída, que é por onde vai sair a informação, se é grama ou não, no nosso caso. Uma regional pode ser usada para qualquer coisa. Literalmente a limitação da regional é a nossa mente. O que a gente for pensar, ela consegue fazer. Desde que ela seja treinada de forma correta e que não tenha problema no processo. A camada neural de saída ela vai enviar a resposta e pode fazer o que você quiser com ela. O ESP32 ele é um microcontrolador feito da Specific Systems, que é uma empresa americana. A gente usou principalmente ele pelo baixo custo, que encontrou ele na média de 20 a 30 reais. Ele é uma placa que ela entrega muito benefício pelo custo dela. E principalmente também porque ela tem integração com o Wi-Fi, que facilitou o nosso uso. A gente desenvolveu um aplicativo também que eu vou falar mais tarde. Já o Arduino, embora o ESP ele seja uma placa mais potente, com um preço relativamente parecido, ele tem um problema no quesito de portas, e as portas dele, as portas do ESP, elas acabam muitas delas sendo utilizadas para outros tipos de processo já da própria placa. Então, a maneira que a gente encontrou de dar um bypass, desculpa você falar uma palavra, mas dar um bypass desse problema, foi utilizando o Arduino. Então a gente usa uma comunicação do ESP para o Arduino e então o Arduino controla as pontes H diretamente. Também a gente usa o Arduino porque a gente aprende no curso. A gente tem uma matéria de algoritmo, como Sortenes, não sei se ainda é, que ensina bastante o Arduino. Uma mostra bem breve do aplicativo. Ele funciona basicamente ele pega a imagem em tempo real da câmera do telefone, passa pela IA e diz se é grama ou não. Ele literalmente envia a linha aqui, como vocês podem ver. A linha, no caso se a imagem é grama ou não, ele também mostra a confiança, no caso assim, a probabilidade da imagem ser realmente grama ou não. E também para meios de alguns problemas que a gente teve, ele também mostra o IP do ESP que ele está conectado. Também tem essa função aqui de enviar grama manualmente, para a gente conseguir testar, tem um meio de testar sem que a gente tenha que sair na rua e colocar o celular no grama. Então a gente colocou esse botão que envia se a imagem é grama automaticamente, manualmente. Seria um meio manual de controlar o caminho também, o grama da grama. Eu vou falar um pouco sobre como a regional foi feita. Esses 3 pontos que são os principais. Python. Como o Marcelo Alves falou antigamente, há pouco tempo atrás, C é meio complexo para esse tipo de interface. O Python a gente utilizou porque ele agrega tudo que existe hoje. Ele tem milhares de bibliotecas e ele é muito fácil de utilizar, é uma das linguagens mais fáceis de aprender. Foi uma linguagem que eu tive até um pouco de necessidade de aprender, que apesar de não ser C, ela tem algumas ideias parecidas sobre lógica de programação e alguns comandos. Então ele agregou tudo que a gente precisava. O TensorFlow, que é uma biblioteca que pode ser usada no Python, é uma biblioteca que possui a função de cálculos muito complexos, cálculos gigantescos ou que exigem funções muito complexas. Ele foi usado para treinar a rede neural. E o Keras, que é uma subparte do TensorFlow, é a própria rede neural. É uma rede neural de código aberto que é permitida para outros usuários utilizarem de como eles quiserem. A gente optou ela porque ela é a rede neural com a facilidade de manuseio, que faz o que a gente comprou na internet e todos os trabalhos que a gente mostrou sobre a rede neural. Aqui tem um fluxograma como funciona o banco, como funciona o treinamento da rede neural. A gente prepara um banco de dados, que no caso foram imagens de grama e coisas que não eram grama, a gente separou mais ou menos 5.000 imagens de grama, de diversos ângulos, tamanhos, lugares. Mais ou menos 500 imagens de coisas que não eram grama, como folhas, pedras, árvores e entre outros tipos de coisas verdes, para não se confundir. O modelo é construído a partir do código de Python, ele é treinado também pelo código, indo pelas pastas pelo próprio computador onde estão as imagens, testando ela, comparando. E o teste dela é bem simples. Ele simplesmente pergunta para a regional, a imagem é grama? Se a imagem não for grama, ele vai se retreinar. Ele vai ajustar os pesos, ver, tá, isso não é grama, por quê? Ele vai ajustar os pesos, e se a imagem for grama, ele conseguiu detectar grama, ele vai salvar a informação. Quer dizer, beleza, achei grama, achei meu objetivo. E ela termina. Esse ciclo é feito milhares de vezes pelo próprio código, para ter uma precisão maior. Quanto mais você fez esse treino, melhor a regional fica.
Bem, a metodologia... Pode ser. A metodologia quanto à criação e estrutura do aplicativo. Nós utilizamos o Android Studio, que é o programa mais... Imagino que o programa mais utilizado hoje em dia para se construir aplicativos Android. Ele usa a linguagem Kotlin, que ela é uma linguagem de alto nível, que já vem, eu acho que talvez seja a única linguagem que tem o Android Studio, ela já vem integrada nele, e de certa forma ela até facilita o nosso trabalho, porque ela vem com bibliotecas como Câmera X e Wi-Fi, que ambas, a Câmera X ela ajuda, ela nos permite utilizar a câmera do telefone em tempo real, e já a Wi-Fi permite que a gente envie esses dados que foram retirados da câmera e passaram pela rede neural para o ESP em tempo real também, facilitando bastante o nosso trabalho. A metodologia do fluxograma do aplicativo, o funcionamento do aplicativo é bem simples também. Ele realiza a captura da imagem através da câmera do telefone, aí então ele passa pelo modelo de RNA. Ou então o modelo vai dizer se a imagem é ou não é grama. E daí a partir disso o aplicativo vai mandar uma linha para o ESP falando se a imagem é ou não é grama. Simples assim. Vou falar um pouco dos resultados que a gente teve. O desempenho da rede neural. A rede neural, apesar de a gente treinar bastante ela, acho que a gente passou umas 2 semanas treinando ela, fazendo código, adicionando imagens, ela tem uma precisão até que decente, mais ou menos todas as imagens que eram realmente gramas, ela disse que ela é realmente grama, mas algumas imagens que não eram grama, às vezes ela disse que era grama, por conta de imagens ruins que a gente pegou, que a gente não conseguiu encontrar muitas imagens decentes na internet, e talvez porque a gente não colocou muitas imagens de coisas que não eram grama, faltou poucas imagens, porque a comparação entre 5.000 para 500 é bem menos do que imagens que não fossem grama. Mas ela atuou bem, tudo que era grama, ela disse que era grama, então pelo menos isso acertamos. A integração do sistema, que foi o aplicativo, o ESP e o Wi-Fi, funcionou perfeitamente como a gente queria. O aplicativo conseguiu utilizar a rede neural e já para o ESP. Isso foi em 50 milissegundos. Esse número, em específico, a gente colocou por medo de sobrecarregar as placas. Porque o Arduino e o ESP, eles têm um funcionamento que não é tão robusto assim. Então a gente deixou este tempo de 50 milissegundos para não sobrecarregar o processamento deles e ter um desempenho bom. E 50 milissegundos nem dá para notar quase. Então, já no quesito de comunicação e controle, a gente conseguiu sim ter todo o controle do ESP com o Arduino pelo caminho direto da fonte H. No caso, como o Mikael disse, o aplicativo vai enviar a RNA, vai mandar o sinal para o aplicativo e vai mandar o sinal para o ESP. O ESP ele vai ativar o pino 2 dele e com isso ele ativa um pino também no Arduino que vai fazer os motores ou andarem reto quando o aplicativo vê a grama ou ficar girando no próprio eixo como uma forma de radar, uma vez que o nosso intuito era ter a câmera na frente do robô, ali daquele suporte. Mais ou menos assim. Ele serviria como um próprio sensor de grama. E como o robô iria ficar girando no próprio eixo, iria servir como uma forma de radar, porque no momento que ele encontrasse grama, ele iria andar no sentido da grama, ativando a lâmina e cortando ela. Assim que ele chegasse em algum obstáculo, parede ou alguma outra coisa que parasse, de mandar o sinal de grama, ele pararia e voltaria nesse ciclo de girar até encontrar a grama de novo. Aqui na carcaça do carrinho do David tem um suporte, não ficaria assim, a gente colocaria uma proteção no celular, mas tem um suporte que a gente iria posicionar o celular aqui e ele serviria assim, como quase não houvesse grama, ele ia começar a girar como um radar, ele começaria a olhar assim. Se em algum ponto ele encontrasse grama, ele iria parar e começar a ir para frente para cortar a grama, sozinho. E esses aqui são dois picos quanto ao funcionamento do aplicativo. Principalmente aqui destacando a linha que é enviada, né? E também a confiança. Mas esses casos aqui são situações ideais, né? A grama é bem verde, o local está bem iluminado, não tem chuva nem nada do tipo. A confiança do aplicativo aqui, nesse quesito dessa imagem, está em 99,9%, no caso, quase bem próximo de 100% que a imagem é grama, né? Dá para notar? E aqui, como a confiança se encontra em 5,0%, também dá para notar que a imagem não é grama, uma vez que foi tirada uma foto do piso, cimento e tudo mais. E também, de novo, aqui, ó, a linha sendo enviada, a imagem é grama e a imagem não é grama. As considerações finais, as conclusões. A gente conseguiu fazer o que a gente queria, que era fazer o processo de automatizar o corte de grama a partir da rede neural. Conseguimos desenvolver o aplicativo com
conhecer, utilizar a rede neural, e conseguimos fazer a comunicação com o cortador de grama para ele se movimentar de forma certa. Então, conforme os objetivos, os específicos também, conseguimos concluir todos. E só não conseguimos o intuito de colocar no cortador de grama do David por problemas novamente de consumo. Enquanto a desafios e melhorias, a gente tem o principal, que tanto é que até eu destaquei antes, que foi o IP instável, porque o ESP ele tem o péssimo costume de simplesmente alterar o IP dele, e embora a gente possa setar um IP fixo no código, às vezes não funciona. Então aí a gente tinha que, em algum momento, entrar dentro do código do aplicativo e alterar o IP, o que é uma dor de cabeça, né? Sem contar também que a gente poderíamos integrar novas utilidades da rede neural, como implementar alguns outros sensores para ter uma confirmação melhor e uma eficiência melhor no corte da grama. O esquece do futuro é, primariamente, adicionar novas funcionalidades ao aplicativo, como as principais são um botão que desliga e um controle de velocidade do cortador de grama, tanto na velocidade da lâmina quanto na velocidade dos motores, para eficiência de bateria. Quanto a iniciar uma startup, a gente tem um plano de juntar esses dois, o nosso circuito com o trabalho do David, e para o futuro criar um cortador de grama que consiga ter as duas funções, ser manual, caso o cara queira se divertir e cortar no próprio grama, ou se ele precisa de tempo e não tenha como ficar cuidando de um cortador de grama ou não pode contratar alguém que falta dinheiro. Nosso plano é fazer algo que seja acessível, porque essa tecnologia até existe no mercado, mas ela é pouco acessível. Existem alguns modelos nos Estados Unidos que custam $2.000, que se convertendo vai dar R$50 milhões. E por isso a gente criou algo que vai ser mais acessível. E é isso, eles só mostraram tentar comercializar. A gente tem um protótipo aqui dele para mostrar qual é o intuito final para funcionar. Tem que esperar o Wi-Fi conectar aqui um pouquinho. Esse LED aqui vai sincronizar quando o Wi-Fi vai conectar. Pode demorar um pouco, depende do WordPress. Ou seja, o pedido sozinho. Confia mais. Acho que não foi mais. Conectou. Ele começa a girar, porque não está vendo o grão. Mas eu tenho um botão no aplicativo aqui que eu posso ligar a grama. Vocês podem ver que o motor de corte está desligado, porque ele só liga se tiver grama, para economizar energia. Vou enviar a grama para ele. Enviando grama, ele detectou grama, começou a cortar. Teoricamente cortando. Aí eu paro de enviar grama, Os guri é muito tecnológico. enviei grama, começa a cortar. Ele não tem um motor de desliga, então eu fiquei atrás dele. É isso? Alguma pergunta? Alguma pergunta para acrescentar? Esse controle de velocidade, você pode fazer ele pela corrente do motor de corte. Sim. Então, se tu perceber que se a grama está mais densa, a corrente do motor de corte aumenta e tu pode segurar a velocidade, porque ele vai devagar. Se a corrente do motor cai, e está mais livre, ele pode acelerar. Sim, ele faz mais coisa, consumindo mais, né? Pode fazer isso. Para quem a parte mais interessante de vocês é a parte de usar inteligência artificial, mas para muita gente pode não saber, porque hoje isso se fala, parece que é mágica, né? Mas na verdade, uma inteligência artificial, uma rede neural, nada mais é, lá no fundo da programação, é cálculos complexos de probabilidade. Ele tira uma foto, isso aqui é grama, ele tira a foto de outro, aqui é grama, ele começa a fechar os pontos. Eu acho que aquilo é grama, vou lá contar. Sim. Ou eu não acho que não é grama. Então tem probabilidades que tu mostrou ali, né? Sim. Que quando foi grama, é através basicamente de um percentual que ele toma uma decisão. Por isso que quanto mais coisas tu adicionar, se não grama ou sendo grama, ele vai aprender mais. Mais nada? Acho que é isso, então.
gente está fechando números.